Olha, só mais essa pergunta aqui para a gente voltar à nossa pauta. Temos aqui o Jonatas. Jonatas, ele pergunta, né? O que é considerado a venda de votos? Ou a compra de votos também, né? Pode-se dizer, né? Popularmente considerado compra de voto, né? Tecnicamente é captação ilícita do sufrágio, que é o voto, né? Se a gente falar isso aí, se a gente É falar porque isso a aí. lei trata dessa forma. Então, assim, pegar a compra de voto, ela é um Sim, crime, né, cometido não só pelo candidato, ela é um crime cometido também pelo eleitor, né? certo. Não existe a compra de votos se não houver quem está recebendo o benefício. A compra de voto ela é um crime que responde o eleitor e responde o candidato. O eleitor responde por um crime que pode ser punido, né? É um crime grave, que a lei traz como um crime bastante grave, e o candidato ele é punido além do crime a perca do mandato caso eleito, né? Então é um crime bastante grave. A gente sempre vem alertando quanto a isso que não, porque na cabeça das pessoas, infelizmente, acham que só comete crime o candidato, mas não. O candidato e o eleitor são responsáveis, caso isso de fato seja comprovado, e aí é uma questão importante, PH, sobre falsas denúncias, Isso. certo? Interessante também. Porque a compra de voto, ela pode existir, mas pode ter também uma difamação falsa de uma denúncia de alguém que quer prejudicar determinado candidato, que a gente sabe que acontece muito, né? Uhum. Então, se ficar comprovada, responde pelo crime o eleitor e responde pelo crime também o candidato, além da perda do mandato. E Né? se Enfim, não, né? se não ficou, vamos supor que um candidato ou um eleitor Viu algo, denuncie, né? viu algo, É, denunciou de que aquilo, de que determinado candidato A estava comprando o voto determinado do eleitor B, né? Foi feita toda a apuração pela polícia, né, pela Justiça Eleitoral e verificou de que se tratava de uma mentira, né? Aquela pessoa que denunciou, ela responde pelo crime de denunciação caluniosa. Ou seja, ela levou até a justiça um crime que ela sabia que não estava acontecendo. Então ela responde por um crime de então, denunciação caluniosa. ela tentou prejudicar alguém e E agora acabou se e prejudicando. acabou se prejudicando. Verdade Vai é essa. responder e pode ser preso. Pode ser presa, pode prestar serviço comunitário, pode pagar multa, né? Então, assim, Tem que é ter algo da cuidado, tem né? que ter cuidado. E digamos, agora eu Exatamente. quero saber o seguinte: onde fazer essa denúncia, né, doutor? O cara fez a denúncia, o cara encontrou tudo ali, ele vai no fórum? Aonde é? O que é que acontece? Justamente por conta disso, por muitas denúncias falsas, a Justiça Eleitoral, ela colocou apenas um canal para que seja feito essas denúncias, que é um aplicativo chamado Pardal. Esse aplicativo você encontra, né, tanto No iOS, no como também no iOS, Android, como né? também no Android, Então, já baixa aí, tá? né? Pardal o nome, né? Pardal o Do nome, aplicativo. exatamente. E lá você pode fazer as denúncias. E lembrando que você tem que se identificar, né? Você se Então, não existe o identifica, anonimato nesse caso, não né? existe o anonimato. Você se identifica, mas a Justiça Eleitoral ela não divulga. Certo. Mas por que obrigatoriamente você precisa se identificar? Porque se aquela denúncia for falsa, você está lá identificado. No ato da denúncia, juntar as provas. Quais provas você tem? Se você não juntar, aquela denúncia não vai ser nem recebida. Se você juntar, o Ministério Público Eleitoral ele vai averiguar se de fato tem provas ou não. Se tiver, ele continua. Se não tiver, liminarmente ali vai ser é, arquivada aquela denúncia. Mas lembrando que é necessário que a pessoa se identifique, mas o anonimato pela justiça é garantido. Isso é apenas uma segurança para que não tenha denúncias falsas e aquele que fizer será responsabilizado. Ele pedir um dinheiro, uma telha, né? Como o que a gente ouve muito assim, telha, o barro, né? Se um eleitor fizer isso, pedir um vereador, o que é que acontece? O eleitor ele pode ser. Pode, É pode. o eleitor que está cometendo o crime, O no caso. eleitor está tentando cometer um crime de captação, né? E às vezes, Assim, então, de compra de voto, né? às vezes o eleitor, um eleitor, ele não preparado, ele vai exatamente responder por conta disso.
Às vezes ele deixa ali um celular gravando, chama o candidato, pede, aí o candidato dá, então ele grava e vai para a justiça. Então você vai responder porque foi você que pediu, né? Então Exatamente. tem esse detalhe, né? Tem esse detalhe. Então, assim, ele também responde, Uhum. né? Ele também responde o eleitor que está solicitando, que está pedindo algum valor, algum benefício, algum serviço em troca do seu voto, ele está cometendo crime. Ó, ele não pode. Exatamente. Na realidade, o candidato, né? O vereador, a única coisa que ele queria, todos eles, é fazer a sua campanha sem gastar nada. Ele quer colocar a proposta dele até você, né? Então, assim, eu acho que realmente parte mais dos eleitores, né? Parte dos eleitores, essa questão da corrupção, digamos, né? Infelizmente, né, se tem Ah, essa cultura, parte da é, cultura enraizada, que isso. acho que a cada dia mais isso vem perdendo essa força, porque a gente vê tantos jovens na política, né? Isso. A gente Aham. vê tantas mulheres, isso me deixa bastante feliz em ver jovens e mulheres com ideologias, com defesas de grupos da sociedade, e isso transforma a nossa política. Aquele eleitor que acha que está vendendo seu voto, que tá trocando seu voto, que ele tá ajudando. Não tá. Uhum. Não tá. Pelo contrário, ele tá prejudicando cada vez mais a E ainda sociedade, a ele mesmo, né? existe ainda o tipo de eleitor que ele ainda é. Eu posso te dizer, cara, eu tô tentando aqui achar uma palavra para mim também não ser suave com esse tipo de eleitor, sabe? Mas assim, tem aquele que ainda cobra, né? Pede o valor do cara e depois ele ainda vira pro outro candidato. Ela Ah, rapaz, aí só demonstra a falta do caráter, né? falta de caráter. Cara, ó, É gigantesco. esse tipo de pessoa, assim, eu particularmente quero bem longe de mim. Não quero nem amizade, né? Porque já tá mostrando quem ele é. É, Não exato. acredite nesse tipo de pessoa. Não acredite na criação dos filhos desse tipo de pessoa, né? E dentre outras coisas. Porque, poxa, tu recebeu o valor de um candidato. E aí Já tá errado, que já tá que errado, já né? tá errado. Você foi lá, pediu, negociou. E aí depois, 2 dias depois, passa lá, tá com outro candidato. Poxa, né, cara? Lute Né? pela sua comunidade, né? Isso. Lute pela melhoria da sua comunidade, né? Busque, busque uma escola melhor, busque uma quadra de esportes, Lute pela sua rua busque a ali, o seu. É, infraestrutura, né? Busque pela segurança, busque por tanta coisa, né? Que a gente pode lutar, mas não lute. E assim, e às vezes, PH, aquela pessoa que vende seu voto é a que mais critica a política, é a que mais critica e né? ele é o pavio curto, pode dizer nada, Aí né? critica a política, né? A política é isso, os políticos são isso ou são aquilo. Mas vamos lá, o que foi que tu colaborou? Né? Enfim, É, é algo. Vai dos princípios, vai da você. moral, do caráter, Aquelas né? pessoas que só, né, levantou como pauta de vida criticar, né? Aquela. Ai, que o vereador é. Os vereador é isso, os vereador não fazem nada. Eu já participei em um momento aí, uma época atrás, em um momento assim de comunidade, e tinha um cidadão falando isso, né? Ai, que o vereador não fazem nada, que não fazem nada e tal. Ele não estava falando de um vereador, que os vereadores não fazem nada, blá, blá, blá. Aí eu peguei e disse assim: você já assistiu alguma sessão? Ele disse assim: não, eu não tenho nem tempo para assistir sessão. Já mostra que tá. Olha, o cara tá dizendo que os vereadores não fazem nada, o cara nunca assistiu uma sessão. Não tenho tempo para ir lá, não. Hoje a sessão ela é online, né? Você assiste Online, ela no você vai, Facebook, enfim. no Instagram. Então, todos os vereadores que estão ali, os nossos vereadores hoje, todos, eu não tiro nenhum, todos eles têm trabalho prestado. Tem serviço prestado, tem requerimentos apresentados. Então, todos eles, Exato. né, trabalharam, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes a gente quer criticar uma coisa só por puro ódio, né? É, exato, né? Uhum, Exato. Então a gente precisa, nós como. E nós somos assim agraciados. sim. Porque hoje o poder ainda emana do nosso voto, né? Então Sim, nós temos o poder, direito, né? Esse né, esse direito do. direito garantido de colaborar com a escolha dos nossos representantes. Imagine você viver em um país, PH, Sim. que você não pode, a sua voz, o seu grupo, a sua comunidade, não pode escolher quem lhe representa. Então vamos usar, né? Vamos usar a democracia a nosso favor e vamos tentar, de fato, buscar uma eleição limpa, uma eleição tranquila, uma eleição que de fato você colabore
para o futuro do seu filho, da sua cidade, né? Sério. Futuro da sua comunidade, isso é muito importante. Muito.